Olá pessoal, boa noite. Eu sou Ana Maria e hoje eu vou falar um pouco sobre a Síndrome de Progéria de Hutchinson-Gilford, também conhecida como progéria. Bom, mas o que é a progéria, afinal? A progéria é uma síndrome autossômica dominante, extremamente rara e fatal, e ela causa envelhecimento precoce em crianças. A progéria serviu de inspiração para o livro, que posteriormente virou filme, O Curioso Caso de Benjamin Button, que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido. Como consequência do envelhecimento precoce, aparecem complicações cutâneas, cardiovasculares e ósseas que possuem um grande impacto sobre a qualidade de vida dos portadores dessa doença. No entanto, ela não afeta todos os órgãos, já que alguns tecidos e órgãos apresentam fenótipos associados ao envelhecimento normal, como é o caso do cérebro, dos rins, pulmões, fígado, do sistema digestivo e da medula óssea. Eles não são afetados por essa doença. E o tipo clássico da doença ele foi descrito pelos médicos Sir Jonathan Hutchinson em 1886 e posteriormente pelo Dr. Hastings Gilford em 1897. Por isso que o fenótipo descrito por eles passou a ser especificado como o nome da síndrome, que é Síndrome de Hutchinson-Gilford. E embora o fenótipo da doença tenha sido descrito há mais de 100 anos, o gene causador da progéria só foi descoberto em 2003 pelos pesquisadores doutores Maria Erickson e Francis Collins. Em relação à incidência da doença, como eu mencionei antes, ela é extremamente rara e estima-se que 1 a cada 4 a 8 milhões de nascidos vivos desenvolvam essa condição, que afeta em ambos os sexos, sem distinção de etnia também. Sobre o diagnóstico da progéria, ele ocorre com poucos meses de vida ou nos primeiros anos, normalmente antes dos 2 anos de vida. E a expectativa é de que os portadores da síndrome vivam em torno de 14 anos. E as crianças portadoras de progéria geralmente morrem de aterosclerose ou de outros problemas cardíacos. Existem outras síndromes progeroides que são chamadas como a síndrome de Werner, por exemplo. Ela é conhecida como a progéria adulta. Ela não se manifesta antes da adolescência e, nesse caso, ela tem uma expectativa de vida maior, de 40 a 50 anos. As crianças com progéria nascem saudáveis, mas começam já a apresentar muitas características de envelhecimento acelerado nos 2 primeiros anos de vida, então. E este envelhecimento ele é cerca de 7 vezes superior à taxa de envelhecimento normal, sendo que o primeiro sinal geralmente é uma veia bem visível através da ponte nasal. Os sinais de progéria eles incluem então o retardo no crescimento, a perda de gordura corporal e de cabelos, a pele envelhecida, a rigidez nas articulações, a voz aguda, ausência de cílios e sobrancelhas, a ausência de lóbulos nas orelhas, a dentição deles é anormal, apresentam um nariz fino, então eles têm aterosclerose generalizada, doenças cardiovasculares, e elas têm uma aparência muito semelhante, apesar das diferentes origens étnicas. Mas é importante salientar também que, apesar dessas alterações nas características físicas, não há um comprometimento no desenvolvimento motor, mental e psicossocial, que são preservados de acordo com a normalidade dentro do comportamento adequado para a idade da criança. Bom, mas o que causa a progéria, né? Então, a progéria ela é causada por uma mutação no gene LMNA, que codifica para a proteína lamina A, que é uma proteína responsável pelo empacotamento do DNA e pela organização da superfície do envelope celular. O gene LMNA está localizado no braço longo do cromossomo 1, na região 21, banda 1 e subbandas 1 e 2. O que ocorre é que, nesse caso, é uma mutação de ponto, onde ocorre uma substituição de uma base nucleotídica GGC para GGT no códon 608 desse gene LMNA. Então, essa mutação de uma citosina por uma timina dificulta ou até mesmo acaba impossibilitando o último passo pós-traducional do processamento da pré-lamina A, que é a forma imatura dela, para a lâmina A, que é a forma madura.
E daí essa proteína resultante desse processo da mutação recebe o nome de progerina, e ela é incorporada de uma forma atípica ao invólucro nuclear. A progerina é uma proteína tóxica, e os defeitos na proteína causados pela mutação causam uma instabilidade no núcleo. E os cientistas acreditam que é essa instabilidade celular que leva ao processo de envelhecimento precoce na progéria, e que essa proteína provoca, de forma direta ou indireta, uma série de outras modificações, não só no material genético e no mecanismo de reparo, mas também alterações no metabolismo oxidativo. E outra questão importante é em relação ao encurtamento dos terminais dos telômeros a cada ciclo de replicação celular. Os pacientes progeroides, eles apresentam um encurtamento e uma disfunção acelerada dos telômeros, o que se relaciona com o envelhecimento da pele, das células musculares estriadas cardíacas e esqueléticas e também do sistema nervoso central. Já em relação ao diagnóstico da doença, ele é feito através de uma associação do exame clínico com um teste molecular genético. O teste molecular genético ele é feito através de uma análise de sangue, e já o diagnóstico clínico é realizado pela observação dos sinais, como a perda de gordura, a artrose, a alopécia, olhos proeminentes e outras situações referidas anteriormente. Então, tendo em consideração a existência de várias síndromes progeroides com fenótipos similares, é bem importante proceder com um diagnóstico diferencial para poder identificar que de fato é a síndrome de Hutchinson-Gilford e não uma outra síndrome progeroide, como no caso a síndrome de Werner ou também síndrome de Cockayne e outras que existem. Bom, e a progéria, ela não tem cura, ainda não foi descoberta a cura para ela, e é feito um tratamento com lonafarnib, que ele é um inibidor de farnesiltransferase. Ele melhora em muitos aspectos a doença, incluindo o sistema vascular, e ele aumenta o tempo médio de sobrevida dos pacientes em 2 anos e meio. O mecanismo de ação dele, então, é baseado na interrupção do processo da farnesilação da pré-lamina A truncada, o que causa o bloqueio da geração da progerina. E esse mecanismo de atuação do lonafarnib só foi descoberto em 2012, e o seu uso só foi aprovado pela FDA em 2020, então é algo bem recente. Também tem estudos sendo feitos com azul de metileno, que é um agente antioxidante, e ele melhora o aspecto mitocondrial, o fenótipo de bolha nuclear e também a organização da heterocromatina, e ele corrige mais de 50% dos genes desregulados no núcleo. Bom, eu vou apresentar para vocês então alguns números relacionados à progéria, né? Em 1999, foi fundado em Massachusetts, nos Estados Unidos, a Progeria Research Foundation. Ela é a única organização sem fins lucrativos no mundo dedicada à pesquisa da progéria. E, de acordo com dados da fundação, em outubro de 2021 existiam 196 casos distribuídos em 50 países, sendo que destes, 133 casos são da síndrome de Hutchinson-Gilford e 63 casos são de outras laminopatias progeroides. Eles utilizam as estimativas e as estatísticas populacionais para calcular esse número aproximado de portadores de progéria ao redor do mundo. Então, com base nos números da população mundial, estima-se que em outubro de 2021 existiam entre 350 e 450 crianças portadoras de progéria no mundo. De acordo com essas estatísticas populacionais também, no Brasil existem 12 crianças portadoras de progéria, mas somente 6 crianças foram identificadas até o momento pela Fundação, e a Fundação está em busca dessas outras 6, então. Eles têm inclusive uma campanha no site para ajudar a encontrar crianças portadoras de progéria ao redor do mundo. Aqui no mapa nós podemos ver, né, onde que essas crianças vivem, sendo que onde tem os pontos azuis estão identificadas as crianças com a síndrome de Hutchinson-Gilford e as setas vermelhas são portadores de outras síndromes progeroides. E falando agora um pouco sobre os casos de progéria, eu vou apresentar para vocês algumas
pessoas portadoras da doença. Então, eu apresento primeiro o jovem Sami Basso. O Sami, ele é um italiano e, contrariando a todas as expectativas, ele está completando hoje, dia 1º de dezembro, 26 anos de idade. A expectativa de vida para ele era de 13 anos. O Sami resolveu dedicar sua vida aos estudos em busca da cura da progéria. Em 2018, ele se graduou em Ciências Naturais e, em março deste ano, agora, recebeu o título de mestre em Biologia Molecular. E estes são os irmãos Michael e Amber. Eles nasceram na Bélgica, têm 8 anos de diferença e ambos são portadores de progéria. Mesmo a progéria sendo uma doença extremamente rara, que afeta 1 a cada 4 ou 8 milhões de nascidos vivos, os dois têm. Ele foi diagnosticado com 8 meses de vida e os pais dele sempre sonharam em ter 2 filhos, mas quando ele nasceu e daí foi diagnosticado, eles se questionaram se eles deveriam ou não ter um segundo filho. Só que as chances de ter 2 filhos com progéria são muito raras e os casos anteriores que eles tinham conhecimento eram de gêmeos. Só que quando a Amber nasceu, ela também foi diagnosticada com a mesma síndrome. Bom, e agora eu vou apresentar um caso ainda mais raro, né, que é o caso da Eline Leone, da Suíça. Ela foi diagnosticada com progéria neonatal, então quando ela ainda estava no útero da mãe. Com 20 semanas de gestação, durante os exames, os médicos viram que tinha algo errado com o desenvolvimento do feto. Então, começaram um acompanhamento, né? Com 28 semanas de gestação, ela já não apresentou mais sinais de desenvolvimento. E a mãe dela precisou ser internada porque o coração dela era tão frágil que durante alguns segundos ele parava de bater. Isso aconteceu durante um dos exames de rotina, o que levou os médicos a decidirem pela internação. E com 32 semanas de gestação, então, eles precisaram fazer essa cesárea de emergência. E a Eline nasceu no dia 14 de novembro de 2019 e contrariando também todas as expectativas que eram de que ela não sobreviveria, que ela morreria em seguida. Então, ela viveu 15 meses e ela faleceu em março deste ano agora. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da apresentação e gostaria de compartilhar que se vocês têm interesse em entrar, acessar o site da Fundação para ter maiores informações, tem muita coisa lá, tem muita informação sobre pesquisa também em andamento, pesquisa científica em andamento, e vocês podem conhecer um pouco mais das crianças que participaram de um documentário que foi feito também pela Fundação, que é um documentário da HBO que chama A Vida de Acordo com Sam. Sam é uma das crianças e foram os pais do Sam que fundaram a Progeria Research Foundation quando ele foi diagnosticado com a doença, né? O Sam já faleceu, mas tem muita informação interessante lá. Então, se alguém tiver interesse, aqui é o site para acesso. Boa noite.